Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Quero começar falando do Grêmio. O Grêmio está indo para um momento mágico, que é a sua quinta decisão de Taça Libertadores da América. Só o São Paulo decidiu mais vezes. O Grêmio está indo em busca do tri, do bimundial. Não sei se vai ser exatamente esta a sequência, porque o Grêmio primeiro tem que ganhar a Taça Libertadores da América. Então tem que ser primeiro o tri para depois tentar conseguir o bimundial. E há uma loucura em torno da compra de ingressos. O Grêmio disse hoje pela manhã, em nota oficial, que cedeu apenas 500 ingressos para Grêmio Tour e liberou 3.500 ingressos para protesto geral da torcida do Grêmio, que não acha que foi isso que aconteceu. Ela entende que não houve a liberação de 3.500 ingressos. E a confusão já começou no primeiro minuto. E aí não dá nem para culpar o Grêmio. Dá para culpar o excesso de gente que acessou o site na mesma hora. Se o Grêmio tem 100 mil sócios e só tem 3.500 ingressos à disposição, a confusão já é certo que vai acontecer. No entanto, o torcedor que entrou em fila e tinha número para comprar ingresso e não comprou ingresso, ele que estava no número 3.100 e pouco, ele não entende que tinham 3.500 e ele não tenha conseguido o ingresso. Eu sei que o Grêmio vai ter que explicar muito bem isso, porque tem muitas agências de turismo que estão vendendo passagem com ingresso, não é só a Grêmio Tour, prometendo ingresso para lá, e não devem ter conseguido ingresso extra com o Lanús, por exemplo. Isso nem existe, né? Há um acordo entre as duas direções, se emite 4.000 ingressos para que eles vendam lá, para que os argentinos venham para cá, e eles mandam para cá 4.000 ingressos para que os torcedores gaúchos, os gremistas, vão para lá. Houve uma grita geral. Eu estava comentando agora aqui com o Mário Sérgio Martins e com o Fernando Rocha. Fernando Rocha, que é torcedor do Inter, do site Gigante Sobre Linhas. Eu estava comentando exatamente isso com eles, que a audiência da Rádio Grenal é um negócio que me surpreende. Eu já falei isso aqui, não é para puxar saco de patrão, não. É uma coisa impressionante. Eu não tinha ideia de fora que fosse esse fenômeno que é. Nós recebemos mais de 1.000 comunicações via WhatsApp, de pessoas indignadas, de outras comemorando, dizendo que conseguiram ingresso, de pessoas ligadas a antigas administrações do Grêmio, a antigas administrações do Internacional que viveram esse mesmo problema em outros momentos, né? Então, nós fizemos ali um apanhado geral da situação e, resultado, não chegamos a conclusão nenhuma. Mas que há denúncias de toda ordem, protestos de toda a ordem. Agora mesmo eu estava falando com o Fernando, que é um amigo que estava organizando, amigo radialista, que estava organizando uma excursão para facilitar a vida das emissoras que não tinham como bancar um custo tão alto, né? Iriam neste ônibus junto com cônsules do Grêmio e com alguns que conseguiriam comprar ingresso aqui, sócios do Grêmio. Como ninguém comprou, não houve reserva possível por parte de quem estava organizando a excursão, então ele nem sabe se vai conseguir ir. E as emissoras que pediram linha e tudo mais, ou que estavam se organizando, vendendo seus patrocínios para ir, terão que ir de voo rasteiro de rodoviária, de ônibus, né, para entender bem. Então, é assim mesmo uma decisão. Sempre haverá controvérsia. Sempre haverá controvérsia. Por quê? O torcedor que não consegue vai ficar desconfiado. E eu fiz uma semi-defesa do Grêmio, porque eu não sou advogado do Grêmio. E aí está o Mário Sérgio Martins, que foi muito tempo vice-presidente do Internacional em mais de uma administração, e foi presidente do Conselho Deliberativo do Internacional. Como não tentar conseguir ingresso para cônsules e para consulados que mantêm o clube o ano inteiro, ajudam até em venda de camisa e associação de novos sócios e tudo mais? Como desprezar a ida de torcidas organizadas enquanto funcionar esse sistema de manutenção das organizadas? Como não privilegiar os conselheiros do clube, os vice-presidentes do clube, alguns funcionários históricos do clube que não vão no voo do Grêmio? Então, é uma situação complicada.
a denúncia mais forte que aconteceu pela manhã e que o torcedor ficou mais irado é que, na tentativa inicial, o Grêmio quis fazer venda casada. Compra uma cadeira, já pode comprar o ingresso para a Argentina. Outros denunciavam que ofereciam para se associar por X meses e aí poderiam ter o privilégio de comprar o ingresso da Argentina. E em defesa de si próprios, o que diziam os antigos sócios do Grêmio? Tá bem, se o Grêmio está obrigando a se associar há bastante tempo, é porque agora alguns foram oportunistas e queriam ser sócios para conseguir ingressos. Mas era bom para o clube. Então fica o dito pelo não dito. Por isso que eu estou fazendo esse relato mais ou menos completo, abordando todos os lados, para não tomar partido. Isso sempre houve, sempre vai existir, e só o que eu posso fazer, Mário Sérgio Martins e Fernando, é lamentar que não tem ingresso para todo mundo. Não, mas a empresa tem que fazer um jornalismo investigativo. Até pode. Pegar todas as agências que chegaram nos hotéis, ver quem é que tinha ingresso, quantos ingressos foram destinados às agências, ou então o Grêmio esclarecer definitivamente. Além da Grêmio Tour, nós entregamos também para as agências tais e tais, porque essas agências venderam pacotes para sócios, e nós não podíamos deixar os sócios a ver navios, porque os sócios já tinham comprado hotel, já tinham comprado avião. É uma coisa que tem que ser transparente. Nós tentamos trazer o Thiago Floriano, que é o encarregado, né, desse serviço de acolher as intenções dos torcedores. Como é que é? DTG, né? Departamento de Torcida, né? Gremista, né? Bom, de qualquer forma, nós fizemos a nossa parte lá. Lemos dezenas de recados de todos os lados, que não tinha nem como selecionar, porque era uma máquina registradora, entrando o recado, ou gravado ou escrito. E aí, bom, a gente toma pau também. São colorados querendo fazer onda com o Grêmio. Que onda? Se isso aí é do interesse da torcida do Grêmio, o que é o Grêmio? O Grêmio é um contexto geral de torcida, de imprensa, de jogadores, de sócios, de conselheiros, de cônsules. Esse é o Grêmio. Então, o cara que está em casa e que quer ouvir noticiário de futebol e está com o seu ingresso ou não quer ir para a Argentina, ele se irrita e já sai vomitando, com perdão da expressão, que as pessoas estão em casa almoçando. Mas sai atirando para tudo que é lado. Então, estou fazendo esse relato inicial porque agora nós vamos falar de futebol. Vamos falar do Grêmio dentro de campo, aproveitando meninos lá na Vila. O Grêmio que já está classificado matematicamente na fase de grupos para a próxima Libertadores da América. Aliás, antes de Grêmio e São Paulo, ninguém tinha se dado conta da importância daquele jogo, só diziam que era um jogo teste. Eu dizia, antes daquele jogo, apresentando o programa de espera, esquentando o jogo lá na Rádio Grenal, esse não é só um jogo teste, é jogo para classificar para a fase de grupos, porque se o Grêmio ganhar, obriga o Botafogo a fazer 100% de aproveitamento. E o que aconteceu com o Botafogo? Perdeu em casa para o Atlético Goianiense. O que aconteceu com o Flamengo, que também tinha a mínima chance de figurar entre os 4? Perdeu para o Coritiba. Então o Grêmio já está na fase de grupos. Aconteça o que acontecer. Mas vai terminar em quinto. Tá bem. O Cruzeiro vai estar entre os 5 melhores. Cruzeiro vai estar entre os 5 melhores, porque o Cruzeiro ainda pode alcançar o Grêmio, digamos. Mas o Cruzeiro já está por ser campeão da Copa do Brasil. Então, mutatis mutandis, o Grêmio está na fase de grupos da Taça Libertadores da América, terceiro ano consecutivo que o Grêmio estará na Taça Libertadores da América. E aí pergunta a Mário Sérgio Martins, sem mais churrumelas, até que ponto isso frustra o conselheiro colorado, o ex-vice-presidente colorado, o aliviado torcedor colorado que subiu para a Série A, ou o irritado torcedor colorado que sabe que são mínimas as chances de ser campeão? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, nossos telespectadores. Primeiro, eu quero retomar um assunto em relação à Rádio Grenal. Não me surpreende essa questão dos e-mails e WhatsApp que tu recebeste, né? Acompanha essa rádio desde o começo, realmente é um canhão e transformado nisso. E também essa questão das possibilidades de compra de ingresso. É impossível administrar isso.
Não tem como administrar. Se recebia para um universo de ansiosos gremistas de 30, 40 mil que querem ir acompanhar, e com direito, eu acho que tem sim, né? 4 mil ingressos, tu tem que administrar de outra forma, acho que... E tu vai ouvir sim o que tu ouviste hoje, a direção do Grêmio ouviu e vai continuar ouvindo por um bom tempo, né? Não tem como administrar. E aquele que não compra, aquele que se frustra, acaba não entendendo isso, ou entendendo, mas não aceitando. Então, faz parte do negócio de futebol. Quem quer disputar uma Libertadores tem que também passar por isso, né? Então, a imprensa, ela dá notícia, ela não inventa. Eu acompanho a imprensa há muito tempo. Ela dá notícia, e a notícia é essa, de hoje de manhã. Houve sim esse problema. Como saberíamos que ocorreria, né? Quanto a estar frustrado, eu estou não digo aliviado, porque todos nós, de alguma forma, sabíamos que o Internacional voltaria à Série A. Voltaria. Mas e o jogo do Oeste? Não, o Internacional não é só o jogo do Oeste. O Internacional vem uns 4, 5 jogos demonstrando um desequilíbrio técnico muito grande, né? Falo aliviado por esse ponto. Não, por esse ponto eu concordo. Eu concordo contigo. Não seria contra o Goiás, o Internacional não teria como não se classificar, nem que fosse em 4º lugar. Nós temos que pensar em 2018, eu disse aqui, nós temos que pensar em 2018. E quanto estar frustrado em relação ao Grêmio? Não, eu acho que o Grêmio teve competência suficiente para estar nessa Libertadores, estará na 2018. Parabéns à direção do Grêmio, parabéns aos seus torcedores. E nós temos que retomar o nosso caminho. O Internacional tem que retomar o seu caminho. O Internacional é um clube grande, é um clube campeão mundial, é um clube que da grandeza dos melhores clubes do mundo, nós sabemos disso, né? Tem condição, tem para isso, vai ter que sim achar futebol. Vai ter que achar jogador, um bom treinador. Eu acho que fez muito bem a direção em dispensar o nosso técnico, que não vinha bem, não demonstrou que não tinha condição de tocar até o final. Eu acho que estava passando com algum problema com os jogadores, senão não teria acontecido. Não tenho dúvida que isso aconteceu, né? E isso estava causando um problema no vestiário. Tem horas que tem que mudar, né? Tu não pode mandar os 22 jogadores embora, então que manda o treinador. Tem horas que tem que mudar. Acho que tem que escolher um técnico à altura do Internacional. Não é um técnico como aconteceu em 2015, como em 2016, como dar um prêmio, como aconteceu em 2010, 2011, que nós perdemos o Mundial e assim mesmo mantemos um técnico que claramente não daria o resultado, como não deu nas diversas passagens pelo Internacional. Então o Internacional não tem que invejar o Grêmio. Tu tá numa bronca com o Celso Roth? Não tô com bronca com o Celso Roth. O Celso Roth tá com uma bronca com o Inter. Cada vez que ele assume o Inter é aquele problema. Mas tu fez um adendo agora aí? Não, eu coloquei como exemplo. Como exemplo, 2010. Eu vou fazer o histórico do Imagina eu fazendo Libertadores? Não? Libertadores pegou pronto. Vou voltar para mais. Mas eu imagino tu fazendo defesa do Celso. Depois de tocar musiquinha e tudo, né? Bom, vamos lá. Mas 97, o Celso foi campeão gaúcho. Sim. E foi campeão não, e chegou entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Sim, lembro. E poderia ter sido campeão porque o Inter tinha bola para tal. Quem sabe ter sido a maior injustiça da vida do Celso. Pode ser, mas depois disso não essa aí em 2008 com o Grêmio. Aí, em 2010, foi campeão da América. Aí você vai me dizer que foi o Fossati. Tá bem. Foi campeão da América, pegou pronto para... O Fossati se classificou borradinho contra o Estudiantes. Celso Roth ou qualquer um, tu seria campeão da América. Tá bem? Naquele momento. Vamos ser claro. E agora, só para lembrar, quando acontece esse negócio de ingresso e tudo mais, acontece mais quando se joga nos países do Prata, por exemplo. Né? O Grêmio, em 2007, jogou contra o Boca. Lembra? Deu esse mesmo problema. E pior, que deu esse problema lá e aqui. A torcida do Grêmio tem que estar muito bem presente nesse jogo. Porque esse jogo que marcou o decreto do fim do Olímpico. Tu te lembras disso? O presidente, acho que era o Paulo Odoni, na época, disse que ele... Era o Paulo Odoni. Era o Paulo Odoni. Ele fez após o jogo, que o Grêmio, não sei, acho que acabou perdendo, né? E ele fez uma seguinte frase. Não falou sobre o jogo, falou sobre as dificuldades do Olímpico. Ele conseguiu tirar totalmente o foco daquele 5-0. Né? Então, não foi 5-0. Não foi 3-0 lá e 2-0. Bom, mas que matemática deles, Fernando? Tem o jogo de futebol agora tem 190 minutos. Gente, é uma final em dois jogos. Dá 5-0, pelos meus cálculos. Tu não pode brigar com a matemática, por brigar com a notícia, com a matemática não. Não, o que eu quis dizer mas eu só que aquele jogo foi 5-0. Aquele foi, aquelas finais, então me firmou. Foi 5-0, de alguma forma. Tu quer carregar para cima do Grêmio que vai decidir o tri da América? Eu quero dar exemplo de que isso pode acontecer, não o resultado. Tu tá pegando o resultado, eu não tô pegando o resultado. Eu não tô pegando o 5-0 do Boca.
né? Enveredou para isso. Em absoluto, o 5-0 que o Boca tocou no Grêmio foi quase que natural. Né? O Grêmio foi lá, ia ganhar a pinta de campeão, tudo mais. Tomou 5-0, faz parte do jogo. Tu acha que a história pode se repetir? Não sei, esse é o problema do Grêmio. Não, é que tu já deu uma debochada aí, chegou lá com pinta de campeão. Não foi debochada. Pega os jornais da época. Pega os jornais, pega os teus comentários à época. Não, tu refletia o que pensava o torcedor da direção à época. Paulo Odoni, quase que, olha, é a minha chance de ser campeão da Libertadores. Como presidente. Eu estava nos 2 jogos, lá e aqui. Sim, lá foi... Não, o Grêmio tinha esperança mesmo. Não, e aqui, aí deu uma falsa esperança para a torcida aqui. Porque todo mundo sabia que estava resolvido e alguém disse, eu acredito, uma coisa muito parecida. O Pelaipe disse que o era a imortalidade, Boca, né? Não, o Pelaipe começou a criar a aura da imortalidade. O Grêmio virou contra o Caxias, se eu não me engano, numa semifinal de Gauchão. O Pelaipe fez a frase que o Boca era o Caxias com grife. É verdade. E continua sendo o Caxias com grife. Nando Rocha, vocês já viram aí. Não, tá, mas termina? Não, eu terminei. E aí o presidente falou depois do jogo que o Olímpico não tinha mais condições para ganhar. Se esperava que ele desse alguma coisa sobre o resultado do futebol, que fosse falar o que a torcida esperava, fosse dar um acalento, ele deu um pau no Olímpico. Foi o que aconteceu. Né? Preparou a cama. Não, eu acho que distanciou. Ele realmente não... Mas faz parte, é da direção. Pode acontecer outras vezes e outras vezes vão ter que falar diferente. Bom, Nando, o que você vê em relação de tirar proveito do infortúnio? 2 infortúnios para o Internacional. O de ter subido do jeito que está subindo. Primeiro, de ter que jogar 3 até, né? Primeiro, de ter que jogar a 2ª divisão. Segundo, subir do jeito que está subindo. Esperava, inclusive nós da imprensa, eu digo nós porque vários disseram a mesma coisa. Eu não. Porque o Internacional arrancou tão mal a competição que essa história... vai classificar com o pé nas costas, depois ganhou do Londrina. E eu, na mesma segunda-feira, disse aqui... Olha, eu vi o Inter jogando mal contra o Londrina e fazendo 3-0. Eu me assustei com aquele desempenho do Internacional. Achou um pênalti no final do primeiro tempo, que o Marcelo Cirino bateu na mão chutou e bateu na mão do cara, o D'Alessandro foi lá e fez o gol. Desculpa, Fernando, essa moleza que alguns decantavam ou falavam em prosa e verso, né? Só nós lá do Internacional, a direção, entendia diferente. Entendia que teríamos sim dificuldades. Quer pela montagem da equipe, quer pela uma série de dificuldades muito grandes, né? Que é a Série B. Por quê? Porque, na verdade, às vezes a força supera o futebol. Né? E o Internacional vinha de uma outra turma, né? Então nós sabíamos de dificuldade, por isso o alívio, talvez, do presidente em ter subido para a Série B. Subimos mal, subimos muito mal, mas subimos. Mas pisou na bola igual o meu amigo João Patrício Herman, dizendo que o Internacional não pensava em ser campeão, pensava em subir. Ora, eu pensava em ser campeão. Pela turma, como disse o Mário Sérgio, tem que pensar. Se vai conseguir, não sei. Mas tem que pensar. Eu primeiramente, boa tarde, Mário Sérgio, boa tarde, Rec. Nas redes sociais você é conhecido como Nando Rocha. É mais meio, né? Nando. Quando a mãe ficava brava comigo até os 4, 5 anos, ainda era Fernando. Depois todo mundo começou a... Depois era do Inter e do site Gigante Sobre Linhas é uma página que nós... Quantos acessos? Eu e o Adriano Schneider, que é o Drix, um amigo meu, no ano passado a gente resolveu criar uma página relacionada ao Inter, uma comunicação um pouco diferente, né? E de modo totalmente neutro, apolítico, sem nenhum envolvimento com o movimento do clube. Logo ali vai virar. Pode acontecer qualquer convite, a gente tem um compromisso de não... aconteceu lá atrás, né? De não... Então a nossa intenção não é participar de... Eu acho que a gente contribui da forma como a gente se dispõe a contribuir com a comunicação, tensionando do modo que a gente entende que tem que tensionar, criticando sempre de modo propositivo e tal. Primeiro eu quero dizer que eu queria... acho que vai virar movimento político. Não vai virar movimento político. Mas primeiro o Charlon aí tá abafando nas redes sociais, Charlon já tá aí com força de oposição. Mas não vou... Isso é um compromisso que a gente tem assim com quem nos acompanha. Nós temos em 7, 8 meses de projeto, vai finalizar agora no final do ano, 10 meses, nós temos 38 mil seguidores no Facebook, 16 mil no Twitter, Instagram, nós temos grupos de WhatsApp, pessoal que nos acompanha bastante. E eu também entendo que eles esperam que a gente também não entre para este lado da política, porque eu volto a dizer assim, acho que o Inter tem um inchaço de conselho deliberativo com 300 pessoas,
talvez não tivesse necessidade de ter tantas pessoas ali. E de repente a gente contribui mais fazendo o nosso lado de comunicação do que dentro propriamente do conselho. Mas eu quero dizer que eu queria ter esse problema do torcedor do Grêmio, né, de ter problema para comprar o ingresso para a final de Libertadores. Nossos problemas estão um pouco mais ásperos, assim, né? Acho que 2016 e 2017 foram recados que a gente recebeu do futebol. Nós, de algum modo, superamos aquele tipo de modelo de administração que o Inter teve nos últimos anos e que acabou com o Campeonato Mundial em 2006. E já entendo que a Libertadores de 2010 nós ganhamos sem entender direito por que nós vencemos aquela Libertadores. Tanto é que a gente não sabe direito nem quem era o treinador e quem foi o grande responsável por aquilo. Algumas pessoas até dizem que talvez tenha sido a base do Tite, que depois o Mário Sérgio pegou, o Fossati mudou alguma coisa, mas o time realmente, o grupo era muito bom e tal. A partir dali nós identificamos que existe um modelo superado de gestão do Inter. Eu acho que 2016 nós não fomos rebaixados em 2016. 2016 foi, na verdade, o resultado de anos de insucesso e de modelo defasado e de forma de gerir o clube. E patinamos em 2017 porque eu acho que a gente... Quer dizer que tu está criticando o Mário Sérgio Martins também. Não, eu não estou personalizando. Muitas vezes as pessoas falam, vocês têm que tirar o Roberto Melo. Eu não personalizo a crítica porque eu acho que o modelo de gestão tem que mudar. Não, independente se está o Melo, se está o Mário Sérgio Martins, se está o Vitório Pífero, se está o Marcelo Medeiros. E eu como torcedor e sem participar de movimento, apenas com o nosso projeto que a gente tem, eu espero que esse modelo se altere para o ano que vem, para a gente receber um outro recado em 2017, no meu entendimento. Eu sei que não seria fácil, mas entendo que a gente montou um grupo, embora com investimento alto, um grupo que não foi muito equilibrado para o tipo de jogo que a Série B ia nos propor. Né, com jogadores que de repente não eram apropriados para a proposição de jogo que a Série B exigia e o Inter teria em 99% dos casos, mas passou. Né, eu fiz uma brincadeira que por alguns foi mal interpretada em um texto que nós publicamos depois do final do jogo contra o Oeste, dizendo que a Série B precisava ser a nossa Auschwitz. E eu não estou comparando aqui nenhuma atrocidade da humanidade que foi aquele campo de concentração, mas Auschwitz ela é aberta até hoje para visitação, mas não para celebrar aquilo, justamente para fazer com que as pessoas olhem e não repitam mais aqueles erros. E a nossa Série B não pode ser esquecida, a gente não pode deixar para trás. Tem que explicar bem. Tem que explicar muito bem. Né? Mas a Série B a gente não pode esquecer. Aí porque marcar mesmo. Muitas pessoas falam assim, a Série B passou, a gente tem que esquecer, vamos viver um novo tempo e tal. Eu concordo. A gente está sofrendo demais e está muito dolorido o que está acontecendo, mas a Série B ela precisa ser vista o tempo inteiro. A gente precisa lembrar do Paulão, precisa lembrar do Hernando, precisa lembrar do Marcelo Cirino, precisa lembrar de erros que nós tivemos durante esse período, durante esse para não repetir, porque a gente já viu o Vasco, viu o Botafogo, clubes grandes e que patinaram no passado recente. Agora, Nando e Mário Sérgio, aí é que tá. Eu fiz a pergunta hoje para o Roberto Melo, com quem conversei durante 50 minutos lá na Rádio Grenal. 40 minutos. De 20 para as 11, às 11h20 dá 40. Bom, e perguntei para o Roberto Melo o seguinte. O que foi a expressão? Não é neurose que eu usei. É o mau humor de boa parte da torcida do Internacional, de boa parte da imprensa, de boa parte do conselho para com as coisas dos últimos tempos. Se isso aí não prejudicaria uma triagem necessária que o Internacional vai fazer. Não estou falando que o Nando Rocha seja mal-humorado. Mas, por exemplo, ele citou uma das figuras que tem que analisar. E tem que analisar bem. Paulão. Paulão uma hora era líder positivo, outra hora era líder negativo, porque pedia aumento de bicho. Outra hora ele dava rosca na bola, outra hora ele ia lá na frente e resolvia, outra hora fazia gol de bicicleta, como fez em 2014. Quem é o Paulão? Para que serve o Paulão ou não serve? Outras figuras como Seiras, Anderson, Jefferson, de seleção brasileira, Arthur, lançado e titular, campeão gaúcho. E aí vai. Muitas figuras terão que ser analisadas. O Fernando Bob, que há pouco tempo interessou os grandes times de São Paulo, né? Mas daí dá uma porrada e quase rebaixa a Ponte Preta.
quase Não, rebaixa, não. tá por Periga rebaixar. ainda, tá por rebaixar. Ainda é possível. Ainda está agonizando. Daqui a pouco até vou falar dessa situação lá de baixo aí. O Fluminense joga com a Ponte Preta, por exemplo. Periga virar confronto direto. A Ponte Preta tem 39. Tá, escapa ou morre. E aí o Fluminense também tem chance. Mas o Fluminense precisa de um pontinho. Pois é. Um pontinho. Mas tem que conseguir esse um pontinho. Em 3 jogos. 3 jogos. Tá, ganhando o jogo do Corinthians, toma 3, assim, 2 gols em alguns minutos. Tem que fazer um pontinho ou 2 em 3 jogos. Então acho que vai conseguir o Fluminense. Então eu deixaria assim, ó, no rebaixamento: Vitória, Ponte Preta, Sport, Avaí e Atlético Goianiense. Mas vamos voltar O Atlético Goianiense já foi. Então, Avaí, Sport, Ponte Preta e Vitória, de 4 vão cair 3. Olha só a agonia desses caras. Terrível. Mas só para dizer, o mau humor da imprensa, de boa parte da torcida, de boa parte do conselho, vai fazer com que o Internacional não tenha a calma necessária para reformular. E até fiz uma ilação com o Grêmio do início de 2015, quando diziam, e eu saí em defesa do presidente Romildo Bolzan, quando meus colegas diziam que o Grêmio ia para a segunda divisão. Os mais apavorados é aqueles que a gente já imaginava, dizia, esses aí vão se apavorar. Né? Porque o cara só vê o efeito imediato. O Grêmio não vinha bem, não ganhava títulos há 13, 14 anos, depois coincidiu em virar 15 anos, então piorou a situação, e o Pau Pereira comendo, e o Romildo mandando Marcelo Moreno embora, e Barcos embora, e Elano embora, e Zé Roberto embora, e Dudu, e todo mundo. Né? Não parava nunca. Rodolfo, por exemplo, essa é uma reserva técnica, vai também, foi. Né? Isso não pode prejudicar o Internacional, esse imediatismo que se exige, até pela comparação com o arquirrival. A pergunta é quilométrica. Claro, mas é válida no momento. Só para colocar algumas coisas que o Fernando colocou, e não contrapor, mas comentar. O Internacional começou esta década do ano de 2000, 2001, 2002, onde nós pretendíamos e conseguimos administrar bem o Internacional. Né? E conseguimos fazer isso em um regime, mas um regime que acabou não dando certo, porque ele passou um regime a ser quase uma monarquia, né? Dentro de só um grupo. Né? E isso trouxe um prejuízo muito grande. Primeiro, não se formou novos dirigentes, tanto na área administrativa como técnica. Nós não tivemos novos dirigentes. A partir de 2010, quando nós tentamos, de forma equivocada, eu diria, e aí eu me incluo, 2010 nós destruímos tudo isso que nós fizemos durante os últimos 10 anos de administração, quando nós fizemos uma briga interna, uma briga familiar. Né? E eu não digo tão familiar assim, que foi contra uma monarquia. E essa monarquia continua reinando no Internacional. Se nós pararmos para ver, nós temos aqui agora é a tua vez, agora é a tua vez, agora é a tua vez, não dando chance às pessoas que têm competência, podem demonstrar que têm competência, a vir administrar o Internacional. E isso sim, nós temos que cuidar, que pode fazer mal. Né? Essa continuidade no poder de um grupo só, né? Onde as decisões elas acontecem dentro daquele grupo, né? Isso pode trazer muito prejuízo ao Internacional. Minimamente isso mudou ou não? Não mudou nada. Nem minimamente. Não mudou nada. O Internacional continua ainda conservando esse tipo Mas o governo agora não é de 5? Mas não é um regime de 5 que continua sendo um presidencialismo. Sabemos disso. Nós não mudamos totalmente o estatuto em relação a isso. Tu escolhe 3 e esses 3 escolhem mais 2. Quem que vai escolher mais 2? Os amigos do rei. Não tem como ser diferente. Né? Então nós temos que cuidar de tudo isso. 2010 foi um divisor de águas para mim, foi um ano atípico, onde nós não soubemos administrar muito bem essas questões políticas, quer por incompetência nossa, quer por pessoas que se perpetuaram no poder e não queriam e não querem ainda tirar. Então o Internacional passa por isso, e isso sim pode ser o problema. Isso pode ser o problema. Mudar a forma de gerir o Internacional, nós já mudamos lá atrás e conseguimos com sucesso. Né? Lá, a partir de 2002, nós fizemos uma administração não profissional na acepção da palavra, porque nós éramos pessoas abnegadas e continuam sendo abnegados, né? Mas fizemos uma administração bem profissional naquele momento. Tanto que o Internacional virou um modelo e referência para o Brasil. Né? Tanto que nós ganhamos 2 Libertadores, uma Sul-Americana, não ganhamos o Campeonato Nacional de 2005, mas fomos roubados, né? Em 2005, depois ganhamos o Mundial e acabamos perdendo o segundo Mundial também, por competência da comissão técnica à época, que era o REC queira, que era o Real que não queira, né?
Então, não é que eu não quero. Bom, e aí nós temos este prejuízo que, sim, se nós não soubermos superar, nós podemos ser coadjuvante em 2018, não é o que nós queremos. Acho que o Nacional tem que preparar um time da grandeza do Internacional, investir corretamente, ou o mais certo possível. Nós temos aí alguns jogadores retornando que nós temos que administrar muito bem isto, né? Se a grande maioria não serve, talvez alguns sirvam. É uma terceira folha. Talvez alguns sirvam, né? Na verdade, essa terceira força foi o resultado do rebaixamento. Nós tivemos que tirar muita gente e muita gente que não tinha para onde ir, nós tivemos que conservar, inclusive, pagamento de parte do salário desses jogadores, né? Não tinha o que fazer, e aí não é culpa da direção, é culpa do momento que nós estávamos no futebol. Então, sim, Fernando, nós temos que cuidar muito bem o que vai acontecer. Evidentemente que ninguém inventa o Internacional a cada ano, né? Nós tivemos grupos políticos aí que entraram nos últimos anos que dizem, não, de agora em diante vai ser diferente. Não. Nós temos 100 e poucos anos e esses 100 e poucos anos vão valer. Né? Nós podemos sim criar um modelo novo de administração, um modelo que vá ao encontro do Internacional, que é um clube de futebol, não é um clube de fazer dinheiro, né? Não é, o balanço tem que ser positivo, mas eu prefiro estar no armário. Se acontecer as duas coisas, melhor ainda. Né? O Internacional não é um time que tem que dar lucro, ele tem que dar lucro para o seu torcedor, para o seu sócio, né? Então nós temos que pensar assim, que o Internacional, um clube competitivo de futebol de campo, eu já coloco porque alguns tentaram fazer outros tipos de futebol aqui, por excelência, e é isso que nós temos que jogar. E se enquanto nós não mudarmos, não é um modelo que eu quero mudar, e sim as pessoas. Sou bem claro, enquanto nós tivermos uma monarquia dentro do Internacional, nós vamos sim padecer de não poder opinar, e opinar assim, ou pelo menos que a nosso poder opinar, vamos poder, mas não vão ser ouvidos. Sabe que tem uma situação dentro do Internacional que ela é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque o Inter mostrou nessa Série B que consegue mobilizar seu torcedor assim, ó. Vem e o torcedor vai. Foi com promoção, compra um, ganha outro jogo. Isso aí fez com que o Internacional tornasse ligeirinho o clube da América que mais tinha sócios. Hoje o Grêmio encostou. E o desafio de um faz o outro crescer. É verdade. O Grêmio tinha que chegar nos 100 mil. O Internacional agora pode estabelecer a partir disso uma nova meta e tal, porque está na Série A junto com o Grêmio. O Grêmio conseguiu o tri da Libertadores. Bom, aumentou o desafio do Internacional. O Grêmio conseguiu o bimundial. Maior ainda o desafio. Só que não pode o Internacional errar. Por quê? Porque o clube está com problemas financeiros, como todos os outros. Só que o Inter agora está vindo de uma Série B, vai ter que de novo remotivar o seu torcedor em termos de ir no Maracanã e ganhar do Fluminense, do Flamengo, ir a São Paulo e encarar o São Paulo, ir a Minas encarar o Atlético, como o Grêmio está fazendo. Então, tem a parte ruim, que tem que ser tudo muito rápido, e tem a parte boa, que também o torcedor se mobiliza, né? Com frequência. Esse muito rápido é relativo, porque o Internacional, eu acho que hoje é o único clube de Série A, o único clube de Série A que tem 2 meses para trabalhar. Né? Os outros clubes estão disputando o rebaixamento, ou disputando aí que querem a Libertadores, ou disputando isso ou aquilo. Enfim, o Internacional, clube de Série A, eu não estou falando do América, não estou falando desse clube que vão e voltam, né? Estou falando do Internacional, né? Acho que essa é a vantagem. Então não é tão depressa assim, Rec. Não é tão depressa assim. Nós temos que agir com cautela, com a pressa que o momento exige, mas nós temos mais prazo que a todos os demais clubes da Série A. No jogo contra o Santa Cruz, que foi em setembro ainda, final de setembro, o Inter ficou a 6 pontos do acesso. Então, acho que corroborando com o que disse o Mário Sérgio Martins, tempo não falta. E eu insisto no que eu coloquei antes. Eu entendo que neste ano foi um ano delicado e a gente enfrentaria algo inédito na nossa história e era muito difícil de tu quebrar paradigmas de uma maneira, de uma ruptura tão drástica, talvez, no nosso modelo e na nossa forma de pensar e de agir. Então, talvez um modelo um pouco mais pragmático, com uma figura de um vice-futebol sendo o grande tomador de decisão de um departamento de futebol e tal, ok. Um vice-futebol político, que eu digo, né? Mas eu acho que para 2018 nós temos tempo suficiente para pensar em grupo de jogadores e, simultâneo a isso, pensar também nesse modelo novo de gestão.
A gente não pode ficar refém de nós três nos elegermos por um determinado movimento e o que entende um pouquinho mais entre os três de futebol vai ser o vice-futebol, porque a nossa amostragem dentro de todo um universo é o nosso movimento de político. Então, a pergunta que eu ia fazer para vocês, Roberto Melo é o cara certo no lugar certo? Na hora certa? O Roberto, bom, pode ser dito assim, sim. Eu acho que o Roberto Melo foi o cara certo, no lugar certo, na hora certa. Para mim, ele entende futebol, teve muito tempo de cadeiras de base, né? Aprendeu muito lá atrás, trabalhou com outros técnicos. Então, para mim, é uma pessoa capacitada. O que eu não concordo é que seja uma pessoa capacitada. O Internacional não está formando outras pessoas capacitadas, né? O melhor, não está deixando formar. E isso é mais perigoso, né? Mas o que não está deixando formar? Porque, na verdade, tu tem que crescer. Quando tu crescer, quando se faz uma gestão com grupos políticos, né? Muitas vezes, se tu não é daquele grupo político que está na cabeça da administração, né? Tu acaba não tendo lugar em alguns lugares chaves, eu diria. Fica com viseira. Tu vice-futebol, tu não vai para finanças, tu não vai para alguns lugares importantes do Internacional, né? E acabam não crescendo no futebol, porque futebol é experiência. Futebol não é, vou pegar qualquer um amigo lá, vou botar lá, vai resolver, né? Com amigos se toma chopp, com amigos competentes se faz futebol, ou com competentes se faz futebol. Entendeu? Se tiver que tirar um amigo, se tire. Tá aí a história da profissionalização. É isso, eu acho que... Tinga, ao lado do Roger, é profissionalização. Falta um cara como o Tinga. O Tinga foi bem no Cruzeiro, já se tem isso, claro. Eu acho que o Tinga seria uma das peças que falta para o nosso departamento de futebol. Volto a repetir, a minha crítica não é ao Melo, tampouco ao Pellegrini, que eu acho que também foi... nos últimos anos, um dos piores vice-presidentes de futebol que nós tivemos, porque talvez ele não seja dessa área. A minha crítica é ao sistema. Eu acho que o vice-futebol ele tem que supervisionar o organograma de futebol para aplicar o planejamento estratégico do clube naquela área, para que a gente pratique o conceito de futebol que nós temos institucional, histórico, né? E pode ser o Roberto Melo, claro que tem que ser alguém que seja envolvido com futebol, que entenda de futebol, mas pode ser outro. O que eu discordo é deste empoderamento ao vice-futebol. Eu acho que não pode depender única e exclusivamente dele a tomada de decisão e se reportando ao presidente ou ao conselho de gestão, enfim, que são todas pessoas que não são profissionais dessa área. Eu acho que o empoderamento tem que ser a um profissional, a um executivo, e que no meu entendimento não teria que ser o Jorge Macedo, a um executivo, a um coordenador técnico que possa também trabalhar isso dentro de categorias de base, com interface com o futebol, com o profissional, que talvez nesse caso pode ser o Tinga, né? O meu medo é que nesse tipo de modelo que nós temos hoje, eu repito que não é uma crítica a pessoas, mas ao sistema, é que daqui a pouco o Tinga vai vir para o Inter e quando vê ele está viajando com o consulado tirando foto com taça. Porque é o que acontece, vai colocando para o lado porque o modelo segue daquela forma. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade em 2018 de mudar isso. E coloco aqui que a gente teve tempo para isso. E eu repito, nós talvez tivéssemos que ter um modelo um pouco mais pragmático em 2018, passar por essa dificuldade, realmente, ok. Mas 2018 nós temos essa possibilidade de mudar, né? Nós temos tempo para mudar. E nós temos, eu acho que a grande chance na nossa história de quebrar um paradigma histórico que por um dado momento deu muito certo, nós atingimos o mundo, mas que hoje a gente sabe que há 7 anos não vem dando certo. Já voltamos. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reunião com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker Ficha alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689.
A Protegere traz até você uma inovação que une segurança e tecnologia. É a Portaria Virtual, um serviço de monitoramento feito totalmente por câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse serviço da Protegere traz como ponto alto um sofisticado software que fica totalmente à disposição dos moradores. Fique tranquilo, a nossa tecnologia está com você. Conheça também nossos serviços de alarme, monitoramento, portaria e rondas internas. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança, pensou Protegere. Ligeirinho, um resumo: Grêmio chamou 5 jovens para reforçar o grupo na final do Brasileirão. Conrado, Guilherme Guedes, Lucas Poleto, filho do Paulo Roberto, PP e Batista são os jovens aproveitados. De acordo com o Grêmio, foram negociados 500 ingressos com a Grêmio Tour e operadoras de viagem. E os 3.500 restantes ficaram à disposição do site. No site, Tricolor confirmou vaga direta para a Libertadores no ano que vem. O objetivo agora é terminar o Brasileirão na segunda colocação para conseguir um valor alto de premiação. O inimigo maior agora é o Palmeiras, que chegou a 60 pontos, está a 1 do Grêmio. Roberto Melo ressalta que para 2018 o Internacional vai fazer um esforço para investir em reforços. E salienta que o clube enfrentou muitas dificuldades financeiras neste ano. Victor Cuesta e Damião treinaram normalmente e devem voltar a atuar neste sábado. Segundo o Daír, ainda farão teste lá em Goiânia. O Daír treinou o time no 4-2-3-1 com D'Alessandro centralizado. Provável Inter: Danilo, Vinck, Thales, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker com o Leandro Damião. Viajaram também Lomba, Alemão, Klaus, Ortiz, Iago, Charles Gutierrez, Nico Lopes, Robertson, Camilo com o Carlos no ataque. Esse foi também o time reserva no treinamento. E quando eu falo em paciência, eu acho que esse Thales é bom zagueiro. Vamos com o gol na memória? Grêmio 2-0 no Santos, Brasileirão de 2003. Jorge Lucas marcou para o Tricolor. Era um lateral direito de qualidade, mas que jogou um curto espaço de tempo no Grêmio, mas acabou não desabrochando aí para o futebol em definitivo. Teve na Europa e tal, ganhou um dinheirinho, tá por aí. O Jorge Lucas, gente boa. Pichotada. Vamos à pichotada. E aí o zagueirão resolveu fazer um gol contra bizarro e entregou a classificação para o adversário. Vamos ver. Vamos lá. Campeonato Argentino, né? Vamos lá. Ah, tá. O Hernando ali. Ah, não estava na gaveta? Ué, mas ali é o atacante, não é o zagueiro. Para aí. Não, o zagueiro é o 3. Ah, mas que golaço! Ah, meu Deus! Não, gol de atacante. É que o outro saiu vibrando e... Não, foi gol de atacante. Mas que coisinha, já voltamos. Estávamos falando aqui do Follmann, né? O esforço humano é uma coisa impressionante. Mas eu quero que vocês aproveitem o tempo e falem um pouquinho do futuro do Internacional. Eu citei, por exemplo, o Thales, zagueiro. Você tem que ser mais bem observado. Olha, eu gostei desse cara. Me pareceu com tranquilidade, com posicionamento. Não mostrou tanta bola, né? Meio rebatedor ainda, mas é jovem, né? Quando tem uma equipe, um plantel, né, que alguns jogadores bons, mas tu tá com dificuldade de jogar, né? O futebol não tá acontecendo, né? Então acabam também sucumbindo. Mas o Internacional... Cláudio Vinck é um caso desse ou não? Não, acho que o Cláudio Vinck... Já deu? Não é que já deu. Ele já demonstrou algumas vezes que tem futebol, mas ele desaparece em outras oportunidades. Eu acho que o Cláudio Vinck, para o ano que vem, tem que dar uma segurada, né? Acho que o Internacional, por mais que tenha falhado, ainda tem goleiro. Né? Tem goleiro ainda. Falhou bastante. Tem 2 jogadores ali de contenção que são bons. Né? O D'Alessandro, se ficar, vai ter dificuldade por causa da idade, né? Para mim, tem que jogar um pouco mais do que joga, né? O próprio Damião, nós temos que examinar o Damião Série A e Série B, né? Porque ele teve dificuldade em outra turma. Nós sabemos disso. Ele teve uma boa temporada Internacional, teve um gol muito bom na seleção brasileira e a gente parou por aí. Então vamos ver quem é o Damião, Série A ou B. Acho que tu não pode confiar só inteiro um jogador de dentro de área como o Damião. Tem que ter um outro jogador. Né? Um jogador até com a mesma experiência ou mais experiência que ele. Né? Zagueiro também? Zagueiro também. Aproveitaria o Paulão, não? Não, acho que o Paulão não vai. Anderson, Serras, não, nenhum deles. E o Ailon?
Também não. O Wiley Tá mal em Goiás. Tá mal, tá jogando mal lá, então não Mais Goiás, ou menos né? mal, ele tem entrado sempre, tem feito gol. Mas entrado no Goiás na Série B, né? Imagina, se ele não, entrar, ele é mas banco. ele já né? demonstrou aqui que não, É insuficiente. Não, é um talvez jogador que serve para Paraná foi, e tal. O Sacha foi um jogador que foi Mas para o Sacha tá jogando mais que o Wiley? Eu acho que o Sacha não tá jogando o que ele sabe jogar e o Wiley tá jogando o que ele sabe jogar. Entendeu? É isto. Então não dá para comparar os dois. Eu acho que o Sacha joga mais do que ele tá jogando e o Wiley bateu no teto. Mas será que eu me enganei tanto com o Wiley? Não, eu acho que é um jogador que surgiu tarde, tem problema de fundamento também, né? Eu acho que teve um bom início de 2016 ali. Uma das poucas coisas que o Argel nos deixou ali foi o Wiley fazer alguns gols. Eu acho que ele teve um posicionamento correto com o Argel. Mas assim, para mim é um jogador insuficiente para a Série A. Para o que o Inter precisa para o ano que vem, já foi insuficiente para 2016. Agora, o certo é que o Internacional tem sim que preparar uma boa equipe, tem que começar desde agora, né? E desde trás, né? né? A gente cita 7, 8 jogadores. Não dá. Às 19 horas tem mais. Até lá.